Bom dia, mulher de Deus. Mais um capítulo do nosso livro Do Monte para a Caverna, de Elson de Assis, um profeta moldado por Deus. Assim que saiu da presença de Acabe, Elias partiu para um lugar esmo, junto ao rio Querite, onde seria sustentado por Deus. Ali no deserto, longe dos holofotes, das multidões e dos aplausos, no silêncio e na solidão, onde ninguém poderia interromper e atrapalhar suas conversas com Deus, o profeta receberia maravilhosas lições e seria preparado para enfrentar desafios ainda maiores, sendo um agente de milagres e de restauração para uma viúva que vivia em Serepta e posteriormente para todo Israel. Diz o texto bíblico que, saindo da presença de Acabe, Elias fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. 1 Reis 17, 5 e 6. O trabalho dos corvos nos ensina que o nosso Deus tem o controle absoluto sobre todas as coisas. É uma maravilhosa maneira de ele nos dizer: descansem, deixem tudo comigo, eu cuido de vocês, dos seus sonhos e de seus familiares. Estou no controle de tudo. Suprirei suas necessidades mais básicas. Quem sabe você esteja passando por um deserto tão terrível quanto o do profeta Elias. Deus o levou para este lugar a fim de ensiná-lo a confiar, a descansar e a esperar com paciência no infalível amor de Deus. Quem sabe você também esteja aprendendo essas maravilhosas lições nesse exato momento no deserto? Foi preciso a solidão para que Elias tivesse mais intimidade com Deus, uma intimidade que o levasse a uma nova e ímpar realidade, a de um relacionamento muito mais profundo e esclarecedor com o Pai. Ali na solidão do deserto, Elias conheceu melhor o extremado zelo de Deus para com os seus. Isso é maravilhoso. Foi no deserto que o Senhor forjou um Elias mais ousado e pronto para os embates que seriam necessários para restaurar a fé e o culto ao verdadeiro Deus. No deserto, o profeta aprenderia a depender do Senhor e a confiar que ele o ouviria quando orasse, tanto por chuva como por fogo dos céus. Ali na escola do deserto, sob a supervisão do Altíssimo, assim como Moisés, João Batista e Jesus, Elias seria forjado espiritualmente para a sua missão, cujo ápice seria o confronto no Monte Carmelo com os profetas de Baal e de Acera, um exército de 850 idólatras, cuja fé vã seria desmascarada diante de todo o povo. Escolinha abençoada, hein? Uma verdadeira pós-graduação da graça e da unção de Jeová. O deserto é uma etapa no processo do amadurecimento, é um ponto no percurso e não um destino. Canaã fica do outro lado e Deus cuidará para que você chegue lá são e salvo para desfrutar da sua herança em Cristo. Como sabemos isso? Quando ordenou que Elias saísse de Samaria e fosse para perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão, o Senhor havia prometido: você beberá do riacho, e dei ordem aos corvos para te alimentarem lá. Elias obedeceu a Deus, foi sustentado com pão e carne e bebia do rio. Depois o profeta recebeu suas novas instruções. Vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe ofereça comida. 1 Reis 17:9. Obedeça às ordens de Deus, deixe-o cuidar de você. Descanse e confie naquele que é fiel para cumprir tudo o que lhe prometeu. Só assim você será tudo que Deus projetou para você e sua vida. Não sabemos quanto tempo Elias passou naquele deserto com Deus, sendo alimentado de maneira espantosa e surpreendente, comendo pães com carne levado por corvos. Contudo, havia outras lições a serem aprendidas pelo profeta. Deus tinha de ensinar-lhe que ele está atento a tudo, que se preocupa, cuida, socorre e abençoa a todos. Para isso, ele levaria Elias até uma desconhecida e pobre viúva em Serepta, e ambos, a mulher e o profeta, seriam maravilhosamente sustentados por Deus. Elias foi enviado para lá. Quando chegou à aldeia, ele se deparou com uma cena desoladora. A pobre viúva, com a fisionomia abatida pela dureza da vida, estava juntando uns poucos gravetos.
Ele, com a autoridade de profeta, voltou-se para ela e disse: Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? A mulher prontamente obedeceu, mas antes que ela se afastasse, Elias fez outro pedido: Por favor, traga também um pedaço de pão. Foi então que a desvalida viúva declarou-lhe a sua lastimável condição. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. O profeta, que acabara de experimentar a graça sobrenatural do Deus que lhe proveu pão com carne em pleno deserto, sabia que para o Senhor a situação daquela mulher era apenas uma oportunidade para ele demonstrar misericórdia e operar um milagre. Então, sem aparentar nenhum pesar, ordenou: Não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. O Senhor almeja que sejamos tudo aquilo que Ele propôs para nós e que enxerguemos além de nossas próprias limitações. Deseja que entendamos nossa função no corpo de Cristo e que desempenhemos com amor, fidelidade e dedicação na dependência dele e de sua abençoadora graça. Quantos estão sofrendo mais do que nós? Creio que Deus também usou a dor dessa viúva para alertar o profeta sobre isso e mostrar-lhe que o sofrimento era algo comum a todos. Elias não poderia comportar-se como vítima das circunstâncias, muito menos um desvalido. Deus podia e queria usar Elias como instrumento seu para operar grandes milagres, como multiplicar a farinha e o azeite na botija da viúva pobre, ressuscitar o morto e atrair fogo do céu, mas também para realizar feitos aparentemente menores, cotidianos, como pregar o arrependimento, evangelizar os pobres, consolar corações tristes, vítimas de contingências maiores do que suas escolhas pessoais. Há um propósito de Deus para essa situação, assim como houve para as tarefas, as adversidades e as vitórias que Elias teve desde o início do seu ministério. Com elas, o profeta foi crescendo a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor, foi atingindo uma estatura espiritual maior, foi sendo preparado para desafios maiores que lhe renderam êxito em sua missão e reconhecimento como um dos maiores profetas de Israel. Assim também será conosco. Basta aceitarmos a tarefa que Deus nos confiou e seguirmos passo a passo o roteiro que Ele propôs para o nosso crescimento, o crescimento daqueles que estão à nossa volta. A vitória e a glória do Senhor em nossa vida e em nosso ministério são certos. Ele nos usará com poder e autoridade para salvar almas e realizar grandes feitos. Amém. Que lições o Senhor teria a ensinar Elias e a nós nessa jornada? Vamos descobrir? Continue comigo, do monte para a caverna. Que Deus te abençoe.